Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos conversar de 8 remédios que podem te engordar e você não sabia. Então se você quiser conhecer estas medicações, vem comigo neste vídeo e roda a vinheta. Bom pessoal, e neste caso aqui, os efeitos observados como ganho de peso acontece como consequência do uso da medicação ou também como mecanismo de ação desta medicação. Ou seja, existem remédios que podem ativar vias que podem facilitar o ganho de peso. E é bom a gente saber também que o conceito de ganho de peso, ele pode acontecer de duas principais formas, que vai ser com o ganho de tecido, ou seja, pode ser tecido gorduroso aqui neste caso, ou também como ganho de líquido corporal, ou seja, inchaços. E é bom a gente saber disso porque o ganho de tecido, ele acontece com um tempo mais prolongado, ou seja, com um uso mais prolongado da medicação. Já o ganho de líquido e inchaços, ele pode acontecer de modo mais rápido, ou seja, com o passar de horas ou dias. E estes conceitos são bem legais para a gente ter na cabeça para entender melhor como que funciona o efeito colateral relacionado ou o mecanismo de ação relacionado com a medicação. E eu sempre reforço para vocês que é muito importante vocês não pararem as medicações que foram indicadas pelo seu médico. Se você tem alguma dúvida relacionada com o uso de determinado remédio, é sempre muito importante você esclarecer isso com o seu médico. E eu falo isso porque o benefício e os riscos da aplicação de uma terapia medicamentosa, eles são propostos após o seu exame clínico, o seu histórico clínico e também a sua proposta terapêutica. E como eu disse antes, tudo isso você precisa deixar muito bem esclarecido com o seu médico. Então, bem sabendo de tudo isso, vamos então falar dos 8 remédios que podem fazer você ganhar peso. E o primeiro remédio são as sulfonilureias. E essa classe de medicação engloba a glibenclamida e a glimepirida, que são remédios para controle e tratamento do diabetes. E este tipo de medicação atua estimulando o seu pâncreas a secretar insulina. E nós sabemos que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ele vai aumentar o seu apetite e também ele favorece que a glicose do seu sangue entre nas células do seu corpo. E consequentemente, com tudo isso, com o passar do tempo, utilizando insulina, você pode ganhar peso. E já entendendo como funciona a insulina, nós vamos passar para a segunda medicação, que é justamente a insulina. E este tipo de medicação, ele é muito bem indicado nos pacientes diabéticos do tipo 1. Já nos casos do diabetes tipo 2, geralmente ele vai ser uma medicação utilizada nos casos mais avançados. E esse remédio é sim muito importante no tratamento do diabetes para que se evitem as complicações relacionadas com a doença. Mas como a gente já bem viu, este hormônio, a insulina, ele é um hormônio anabólico. Ele vai favorecer o aumento do seu apetite e ele também favorece a entrada da glicose no seu sangue para suas células e consequentemente ele vai favorecer o ganho de peso. E o terceiro tipo são os antidepressivos tricíclicos, que neste caso aqui são a classe de medicações que englobam a nortriptilina e a amitriptilina. E atualmente estes tipos de medicação são muito utilizados para auxiliar na nossa modulação de sensação de dor. E hoje em dia eles são pouco utilizados para tratamento de depressão. E isso porque nós temos outros tipos de remédios que são mais efetivos nesta atuação. Então, hoje em dia, muitas pessoas conhecem este tipo de medicação como tratamento, por exemplo, de fibromialgia e também de crises de enxaqueca. E, infelizmente, um efeito colateral que pode acontecer com o uso desta medicação é o aumento do seu apetite. E, consequentemente, isso pode favorecer o seu ganho de peso. E falando em antidepressivos, vamos então agora para o quarto tipo de medicação, que é a paroxetina. E esse remédio pertence à classe dos inibidores de recaptação de serotonina, que são um tipo de remédio utilizado para tratamento de transtornos depressivos e também transtornos de ansiedade. E aqui neste caso, o efeito colateral é mais relacionado com a paroxetina e não com outros inibidores de recaptação de serotonina. E infelizmente o que ela pode fazer é aumentar também o seu apetite. E isso, consequentemente, então, pode favorecer a
longo prazo que você ganhe peso. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então me ajude a divulgar este conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue também lá no Instagram. Feito tudo isso, vamos então continuar com o vídeo. E o quinto tipo são medicações que ajudam na nossa modulação de sensação de dor. E aqui no caso nós temos a gabapentina e a pregabalina. E esse tipo de medicação é utilizada para auxiliar no controle de sintomas dolorosos. Mas infelizmente, um efeito colateral que pode acontecer, mas neste caso aqui é um efeito um pouco mais raro, é o aumento também do seu apetite. E com tudo isso, ele pode também favorecer o seu ganho de peso. Mas como eu disse, esse efeito colateral, neste caso aqui, ele é um pouco mais raro. E o sexto tipo são as medicações antipsicóticas, como a olanzapina, a clozapina e a risperidona. E essas medicações são utilizadas para tratamento de distúrbios psiquiátricos, mas também ela pode ser utilizada para tratamento de alterações comportamentais relacionadas, como por exemplo em casos de demências. Mas infelizmente, como efeito colateral, que pode acontecer de maneira até desconhecida, esses tipos de medicações podem dar como efeito colateral, então, o aumento do apetite destes pacientes. E, consequentemente, com o tempo de uso, pode favorecer o ganho de peso. E o sétimo tipo são os antihistamínicos. E neste caso aqui, estas medicações, elas atuam bloqueando o receptor da histamina, que estão relacionados com as vias de produção das reações alérgicas do nosso corpo. Porém, infelizmente, ao bloquear estes receptores, nós podemos ter aumento do nosso apetite, porque estas mesmas vias da histamina estão relacionadas com a saciedade. Então, bloqueando esta atuação, você pode favorecer o aumento do seu apetite. E, consequentemente, com o uso a longo prazo, isso pode favorecer o ganho do seu peso. E esse efeito colateral, ele pode ser mais evidente nas medicações antihistamínicas de primeira geração, que aqui no caso nós temos a desclorfeniramina, que é conhecida também como polaramine, e também a prometazina, que é conhecida como Phenergan. E também valeu ressaltar que o efeito vai ser muito mais evidente com o uso prolongado. E o uso por curto prazo pode passar despercebido. E o oitavo tipo são os corticoides. E este tipo de medicação é muito utilizado para tratamento de reações alérgicas, crises de bronquites, controle de inflamações corporais e também controle de doenças reumatológicas. Mas infelizmente, com o uso prolongado, este tipo de medicação facilita com que seu corpo acumule água e também facilita inchaços. E além disso, nos usos a longo prazo, esta medicação pode aumentar o seu apetite e consequentemente isso também vai facilitar você ganhar peso. E felizmente, este tipo de efeito colateral não costuma acontecer com poucas doses e poucos dias de uso. E também, após o término da medicação, os efeitos colaterais costumam regredir com o passar dos dias ou, às vezes, com o passar das semanas. E os exemplos de medicações desta classe são a dexametasona, a prednisona, a prednisolona e a betametasona. E para quem quiser sugestões de suplementos e vitaminas de qualidade, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo. E lembre-se, pessoal, que neste canal nós temos diversos vídeos explicando sobre doenças, alimentos, suplementos e medicações. Se você quiser procurar algum vídeo de explicação de medicação, você vai no Google ou vem aqui mesmo no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome da medicação, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele com a sua família, com seus amigos, no grupo do trabalho, aonde for. Não se esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, ativar este sininho, porque aí desta forma você vai ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. E também deixe um comentário aqui neste vídeo se você já utilizou alguma destas medicações, se você já teve estes efeitos colaterais e também se você tiver alguma outra experiência e quiser compartilhar conosco, pode deixar tudo aqui na descrição. Um grande abraço e até os próximos vídeos!